Quantas vezes você já se perguntou por que diabos temos coelhos e ovos na Páscoa, se nem ovo a coelha põe? E o que a ressurreição do avatar cristão teria a ver com os coelhos e com os ovos? E o peixe no cardápio principal dessa data? No vídeo de hoje vamos esclarecer mais essa confusão feita pela ditadura escravagista, vulgo cristianismo, em mais um episódio de A Usurpação da Cultura Pagã. Sejam todos muito bem-vindos, vocês estão no canal da Lil de Gamaliel. A Mãe Natureza finalmente despertou. O temor pela vitória da noite sobre o dia, do frio sobre o calor, fica definitivamente para trás. Se você acompanha os vídeos do canal, já sabe. Os festivais pagãos seguem os ciclos da natureza sob a visão de povos muito antigos, celtas, os nórdicos, onde a manutenção da vida era totalmente dependente dos ciclos da natureza, da dança celestial feita pela lua e pelo sol, pela deusa e pelo deus. Você já sabe também que eu sigo a Roda Norte, pois sinto o chamado do culto dos ancestrais. Caso você tenha caído por aqui de paraquedas, quando acabar esse vídeo, dá uma olhadinha no vídeo sobre o sabá de Mabel que eu explico melhor. O link eu vou deixar na descrição e no comentário fixado. Pois bem, em Imbolc tivemos a volta, ainda que discreta, do Deus Sol. Agora teremos um equinócio, com a presença da deusa e do Deus novamente bailando em harmonia lá no alto. É chegada a hora da fertilização, da reprodução, da perpetuação da vida, das espécies, sejam elas animais ou vegetais. Não por acaso, essa era a época da preparação do solo para o plantio das sementes. Era a época também que os animais que haviam sobrevivido à temporada gélida saíam de seus abrigos para procurar alimento, se fortificar e reproduzir. Como o que está em cima é como o que está embaixo, esse também é o momento de prepararmos a nossa casa interior para o plantio de novos sentimentos, novas etapas, novas ideias, novos projetos, novas criações. E para quem deseja, é uma ótima época para iniciar uma gestação, a gestação de uma vida propriamente dita. Por que não? É hora de florescer a nossa casa, entendendo nossa casa não só como as paredes de concreto onde moramos, mas também a nossa casa interior. Nessa dança entre a deusa Lua e o deus Sol, nas mais diversas mitologias, havia sempre uma divindade que representava esse renascimento, quase como um fruto dessa dança. O mito de Perséfone, por exemplo, na mitologia grega, que saía do submundo, ou seja, da noite, da escuridão, para passar metade do ano com sua mãe, Deméter. E com a saída dela, ela trazia também novamente a primavera. Ou seja, Perséfone, no caso, era esse fruto, essa deusa, fruto da volta da harmonia do Sol e da Lua. Mas, como eu disse, em toda a mitologia existia essa deusa, donzela primaveril. Na mitologia germânica, essa deusa era Eóster, que mais para o lado anglo-saxão era conhecida como Ostara, que dá o nome a esse sabá. Ou ainda, Astarte para os fenícios. Me permitam agora só fazer um parênteses e dar um pequeno spoiler de uma série aqui do canal que ainda está por vir. Astarte, a divindade fenícia que representava a chegada da primavera, também é conhecida como Astarô ou Astarote, que posteriormente vem a ser demonizada, masculinizada e até putreficada pelo cristianismo e sua necessidade de impor o pavor e o patriarcado. Mais para frente, quando começarmos a estudar sobre os daimons do Lemegeton, veremos essa divindade com um simbolismo tão incrível ser descrita de maneira horrenda e pavorosa. Ritual coletivo Desperte o Poder de Lilith em você, dia 8 de abril. Link na descrição.
Mas voltando ao tema, e respeitando obviamente a leitura que cada mitologia faz à sua deusa da primavera, mas nos concentrando em Astarte, Eóster ou Ostara, que é quem dá o nome ao sabá, toda a natureza se enchia de alegria ao ver essa deusa de volta. E todos queriam presentear de alguma forma. A lebre andava tristinha, pois não fazia ideia do que daria a deusa. Não tinha nenhum presente para dar. Foi quando ela se deparou com um ninho de ovos de alguma ave que infelizmente não conseguiu permanecer viva para chocar os seus ovos. A lebre prontamente pega o ninho, decora todos os ovinhos e vai de encontro à deusa Ostara. Ostara, quando percebe o capricho, o carinho e o cuidado naquele ato da lebre, se põe a chorar de emoção, e suas lágrimas viram estrelas do céu. Também pudera, afinal, ela é a deusa donzela que ressurge quando a deusa lua e o deus sol voltam a dividir o céu em perfeita harmonia. Agora deixa eu fazer mais um parênteses e mais um spoiler aqui, eu não vou conseguir deixar de fazer. Percebam agora o sigilo de Astarô. Qual é a primeira coisa que você vê nesse sigilo? Pois é, uma estrela. Enfim, esse assunto continua mais para frente. Voltando ao mito de Ostara, já começamos a entender o simbolismo da Páscoa. A data da Páscoa, que assim como o Natal não foi escolhida por acaso, é o retorno da primavera no hemisfério norte. O coelho da Páscoa é a lebre, que entrega o ninho de ovos decorados a Ostara. O ninho de ovos que agora foram transformados em ovos de chocolate, que aliás é uma delícia, né? Vamos combinar. Enfim. Lembrando que coelhos têm hábitos na alvorada e no crepúsculo, ou seja, eles costumam ter maior atividade no iniciozinho da manhã e no fim da tarde, quando sol e lua dividem o céu. No resto do tempo eles dormem. Os hábitos fisiológicos dos coelhos, de alguma maneira, estão ligados aos equinócios, a esse equilíbrio, quando sol e lua permanecem no céu durante o mesmo período de tempo. Além disso, o ciclo gestacional da coelha corresponde a uma fase completa lunar, ou seja, 28 dias, que também corresponde ao ciclo menstrual feminino, que possibilita a vida. Além disso, quando a coelhinha dá à luz, as ninhadas são bastante numerosas. E aí está a fertilidade. Não podemos esquecer que o mito de Ostara celebra a vida, o retorno do plantio, das flores, da esperança. Sendo assim, acho que o simbolismo dos ovos também já está explicado, uma vez que é a partir deles que a vida nasce. Sejam os bichinhos que nascem dos ovos propriamente ditos, seja a vida dos mamíferos que começa a partir de um óvulo, seja a vida vegetal que surge através das sementes, que podem ser considerados ovinhos das plantas, o local onde elas estão ali adormecidas, aguardando o momento de se libertar. Torne-se membro nível Minerval no canal do YouTube e tenha acesso exclusivo ao curso de tarô. Tô te esperando. Por ser um período de celebrar a renovação da vida dos povos antigos, a religião dominante escravagista, usurpadora, vulgo cristianismo, captura essa data para ela, demoniza a divindade regente do festival e coloca em seu lugar seu avatar, que renasce depois de ser morbidamente morto. Lógico, né? Porque a esperança da vida não pode ser nos astros, não pode ser na natureza, muito menos na divindade homenageada nessa data. Tem que ser no tal filho do Deus deles, porque precisamos depender dele, porque somente dele chegaremos ao Pai. Aqui você esquece a conexão entre humanos e natureza, que nos leva de fato à essência vital, né? A essência da criação. Coloca Jesus no lugar, porque é a ele que todos devem seguir e temer. Entenderam? Quanto ao hábito de comer peixe na Páscoa, não se esqueçam que naquela época não se criava gado, não existia frigorífico
que não havia colheita, pois nossos ancestrais haviam passado por um período de noites longas e frio intenso, e que o alimento mais abundante nesse período eram os peixes. Daí também transformar o significado natural de um hábito por condições climáticas em mais um dogma. Não comam a carne que representa o sangue da vida que ele deu por vocês. Ô sofrência! Bom, mas como aqui não é nenhuma igreja, como aqui é libertação, é conhecimento, é despertar, agora vocês já sabem o porquê dos simbolismos da Páscoa, o seu real significado. Já sabem que Páscoa não é medo, não é restrição, não é abstinência. É totalmente o contrário disso, gente. Páscoa é alegria, Páscoa é leveza, Páscoa é esperança. Páscoa é momento de arar a terra e plantar, seja no sentido literal ou metafórico. É tempo de libido, pois é a partir da libido que se gera a vida. Não por acaso, é nosso chakra raiz, o chakra básico, localizado bem na área dos nossos genitais, o responsável pelo nosso potencial criativo. Então, gente, nessa Páscoa, comam um churrasco se assim desejarem, presenteiem com ovos, lambuzem-se de chocolate, não estranhem mais os coelhos e amem muito, amem demais e criem. É tempo de criar. E claro, divirtam-se. Em nome de Ostara, Ágios Astarô.